Vou agora sentar aqui ao lado de Irmã Neuza. Irmã Neuza, a senhora se considera uma mulher perseverante ou a senhora, de vez em quando, se deixa abater pelas dificuldades da vida? Diante dos altos e baixos, eu considero perseverante. E qual o segredo, Irmã Neuza, no cotidiano da sua vida para manter a perseverança? Porque as pessoas, às vezes, claro que não existe uma receita pronta. Na verdade, todos os dias a gente descobre que é a oração, né? É a disciplina. O que é que lhe ajuda a ser perseverante? Primeiro de tudo, a oração e a graça de Deus. Porque, falando de mim, esse ano, dia 20 de setembro, faz 26 anos que eu saí da minha casa neste caminho de vida religiosa. Então, cada dia é a graça de Deus. Né? Precisei ficar 2 meses agora, dando um auxílio lá para minha mãe. Pai, eu já não tenho mais. Então, tem momentos que não é fácil. Né? Tem momentos que não é fácil. A gente tem que voltar... até pensa assim, podia voltar para trás. Mas a gente tem um objetivo maior. Né? A gente tem um objetivo maior que o qual a gente disse sim, que é Jesus Cristo. Então, a perseverança é cada dia, contando com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, e qualquer caminho, né? No casado, na vida religiosa, a família, né? Em qualquer escolha de vida, né? Em qualquer escolha de vida se faz necessário compreender que hoje, onde nós estamos hoje, para estar aqui, um caminho foi feito. A Irmã Neuza dizendo, são 26 anos né, de vida religiosa. Então, um caminho foi feito. E nesse caminho, quem nos sustenta é a graça de Deus. E essa graça, ela precisa ser acolhida. E exige de nós o quê? Abertura. Sim. Abertura à graça de Deus. Né? E essa dinâmica, é essa dinâmica da ação de Deus com a nossa resposta também de fé e de confiança. Tá bom? Então, vamos juntos, né, viver nesse caminho, vamos peregrinar pedindo sempre a graça de Deus, tá bom? No início do programa, você foi convidado a refletir sobre como cultivar a perseverança por meio da fé e da esperança. Agora eu convido você a explorar como podemos, de fato, colocar essas virtudes em prática no nosso dia a dia. Por isso eu vou acolher com muito carinho aqui no nosso programa Família de Amor a catequista e escritora Estela Moraes, que compartilhará conosco, por meio desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, um pouco da sua caminhada e da sua jornada como catequista e como escritora. Olá, bom dia! Bom dia, Padre Gedeilson. Bom dia, Irmã Neuza. Que alegria estar aqui mais uma vez nesse programa lindo, Família de Amor. Eu que agradeço pela sua presença, pela sua contribuição aqui no nosso programa, né, falando sobre perseverança, falando sobre esse caminho. E eu queria que você se sinta em casa, né? Afinal de contas, estamos aqui no nosso programa Família de Amor. E eu pergunto, Estela, o que significa para você a perseverança como um caminho de fé e de esperança? Se a gente observar a palavra de Deus, quanto que ela nos fala e que nos ensina sobre o fruto, né, o resultado de uma vida perseverante na oração, na fé e na esperança. Jesus mesmo, em várias passagens do Evangelho, nos convida a essa atitude. E como o Senhor mesmo disse, né, confiando e se abrindo à graça de Deus que isso vai acontecendo na nossa vida. Eu não tenho como explicar para o Senhor um fato, vamos supor, o gosto de um chocolate, se eu não experimento, né, se eu não faço essa experiência. Jesus, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, ele conta a história, a parábola da viúva insistente. E ali ele nos ensina, né? E nos mostra que Deus, que tem um coração muito generoso, muito mais generoso do que qualquer um possa imaginar,
ele não fica indiferente à oração de seus filhos, né? Aquele que dia e noite pede para ele. Também em Mateus 13:13, ali Jesus fala, né? Olha, vocês vão ser odiados por esse mundo, serão perseguidos, mas quem perseverar será salvo. Ali Jesus também nos convida a essa perseverança, né? Que essa será salvo, tanto é na nossa salvação concreta, mas também no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, nas nossas lutas e batalhas do dia a dia, né? E por último, assim, respondendo essa pergunta, lá em João também, o Evangelho, porque nada melhor do que Jesus para nos responder, né, Padre? É lá verdade. ele diz, João 16:33, ele diz assim, no mundo há vez de ter muitas tribulações, mas coragem, meus filhos, porque eu venci o mundo. E coragem é agir com o coração, de coração, e agem de agir. E agir com o coração significa acreditar naquilo que você não vê, acreditar naquilo que Jesus diz, ensina e fala, fica firme, meu filho, fica firme, deixa a graça de Deus agir no seu coração, né? E permanece firme na fé. Então é isso que significa para mim, na minha vida, ser perseverante, é obedecer ao que o nosso Senhor nos ensina e fazer a experiência dos milagres ordinários e extraordinários que acontecem na minha vida dia a dia. Eu faço essa experiência, Padre. Faço muito. Estela, e eu acredito que um dado muito importante que nos ajuda a ser perseverante é olhar as dificuldades e os desafios da vida com o olhar da fé. Porque o olhar da fé, como você diz, é o próprio Jesus que nos ensina a vencer as tribulações e as dificuldades. Então, é olhar as dificuldades, os desafios, com o olhar da fé que nos dá força, coragem, discernimento, sabedoria para vencê-los. São Paulo, lá em Hebreus, ele fala, né, que a fé é esperar aquilo que não se vê, né? Então, você acreditar que Deus realmente pode agir na sua vida, né? Que Ele está no comando de todas as coisas, né? Tem até uma música que fala, né? Um salmo. Obrigado, Senhor, porque tudo é teu. Quando nós temos essa consciência de que tudo é teu e também que a permissão de Deus está acima de todas as coisas, mesmo quando a gente passa tribulações, lógico, eu vivo isso muito, muito no dia a dia, tribulações. Eu sei que essa permissão de Deus é para que eu me torne mais forte, para que eu faça essa experiência do sagrado na minha vida. E não tem nada melhor que isso, né, Padre? É enfrentar os desafios acreditando que essa esperança, essa confiança em Deus pode transformar, através da oração perseverante, né, a situação, porque Deus está aí, Ele não é cego e surdo aos nossos apelos, como diz o Salmo, né? Mas Ele está aí para nos auxiliar nessa luta do dia a dia, né? Como diz a Salve Rainha, neste vale de lágrimas, né, Padre? É verdade, Estela. Estela, na sua opinião, qual é a relação entre perseverança e paciência nesse caminho que nós fazemos? Também vou citar a palavra de Deus, Padre. Lá em Tiago ele diz, né? Ficais alegres se passar por muitas tribulações, porque a sua fé produz a paciência nas demoras de Deus, né? Também São Paulo ele diz, né? Esperar esperando. Lá em Hebreus também ele fala, né? Que Abraão conseguiu, explicando sobre a fé. É um tratado maravilhoso da fé, a carta aos Hebreus, lá capítulo 11. E ele fala que São Paulo esperou esperando. Esperando está no gerúndio, né, Padre? É um verbo que diz, você tem que ir fazendo, não é esperar sentado, né? Preciso ir rezando, confiando, frequentando os sacramentos, fazendo leitura espiritual, me aprofundando na palavra de Deus, né? E também lá, São Paulo diz que Deus é capaz de chamar a existência as coisas do nada, como fez com Abraão. E Ele também vai fazer na sua vida, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Mas para isso eu preciso me abrir à graça. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero fazer essa experiência, me ajuda, aumentai a minha fé, né? Como aquele centurião diz, né? Eu creio,
mas aumentai a minha fé, né? Se colocar diante de Deus na nossa pequenez, nas nossas dificuldades, né? Até mesmo dizer, Senhor, está difícil para mim rezar, a minha vida está muito atribulada, e Deus vai organizando, principalmente Nossa Senhora, né? Que ela é tão organizada, ela vai dando um jeitinho de você conseguir esse tempo necessário de estar com Deus, de apresentar a Ele as suas súplicas, de colocar a Ele a sua vida e esperar dele as respostas, né, Padre? Como o discípulo amado, deitar o seu ouvido no Sagrado Coração de Jesus. É verdade, Estela. E para concluir essa nossa conversa, eu queria que você pudesse dar algum conselho. Talvez alguém que esteja nos acompanhando nesse momento está passando por alguma dificuldade, esteja desanimado, sem forças para continuar perseverando em sua jornada espiritual. Qual o conselho, Estela, que nós poderíamos dar para essas pessoas? Quem foi à missa segunda-feira viu a leitura de Eclesiástico, que lindo, né? Eclesiástico 2, lá no comecinho, que ele fala assim, se você for para o serviço de Deus, prepara o teu coração, né? Porque o mundo virá contra você, né? Não é o desejo do mundo. E eu queria dizer para você, meu irmão, porque eu já passo também muitas tribulações, não acredita naquilo que você vê, não acredita naquilo que você ouve, mas acredita na palavra de Deus, que diz que Jesus venceu o mundo e que se você estiver com Ele, você também pode vencer esses momentos difíceis. A irmã Faustina, Padre, no capítulo 872, ela fala que ela teve de Jesus o esclarecimento de que muitas graças deixam de acontecer na vida dos filhos e filhas porque eles param de rezar no meio do caminho. Se nós formos observar o primeiro milagre de Jesus, lá, bodas de Caná, foi necessário encher as 6 talhas de água, cada um com 6 litros, 100 litros de água. E se eles tivessem parado no meio do caminho, o milagre não aconteceria. É necessário ir até o fim com confiança e fé. E lá também, citando por último Jesus, lá na sua agonia, no Evangelho de São Lucas, lá no finalzinho, capítulo 22, versículo 44, lá diz assim, Jesus, estando em agonia, rezava com mais insistência. Então, quanto mais difícil tiver, mais você precisa rezar. E confiar nisso, Jesus, eu estou de mãos dadas com você. Nossa Senhora, eu estou de mãos dadas com você, me sustenta nesse momento, porque está difícil para mim. E acreditar mesmo é no que Deus nos fala. Filha, você, se tiver perseverante, será salvo. Amém, Estela. E olha só, duas indicações. A oração sem esmorecer e ir até o fim. Porque se você quiser alcançar os milagres de Deus, você precisa ir até o fim. Você precisa deixar que essas talhas transbordem o amor de Deus em sua vida. Por isso, seja perseverante, né, Estela? Em frequentar os sacramentos, né, Padre? Usar desse apoio da igreja na nossa vida, porque é ali que a gente encontra a força, né? É verdade. Como vê lá no livro dos Reis, o profeta Elias, né? O alimento que nos fortifica para continuar a nossa caminhada. Né, Amém. Padre? Estela, muito obrigado pela a sua contribuição aqui no nosso programa, nos levando também a perseverar aí até o fim. Que o Pai Eterno lhe ajude também a ser perseverante na fé. Amém. Eu escrevi os meus livros todos, são 30 dias de oração, porque eu acredito muito, eu vivo isso e quero que todos façam essa experiência desse poder da oração na nossa vida, viu, Padre? Amém. Meus livros são publicados pela editora Ave Maria, viu? Que coisa boa. Então, que você possa acompanhar um pouco dessa escrita da Estela, que nos ajuda aí nesse caminho pedagógico do seguimento a Jesus. Estela, um grande abraço para você, viu? Muito obrigada, Padre. A sua bênção. Deus abençoe.